Bom dia, turma! Estamos numa aula que iniciamos com a intenção de tirar as dúvidas do material do módulo 3, que é a análise de investimentos, análise de projetos. Nessa análise de projetos, nós já apresentamos para vocês a correção desse trabalho, e na correção disponibilizada na aula passada, tem uma riqueza de detalhes e de entendimento. Até o momento, nas consultas aqui com os alunos, não tivemos muitas dúvidas, porque já ficou assim bem transparente, mas estou aberta. Se algum de vocês ainda tiverem dúvidas, passa aí um e-mailzinho, ou busca, né, esclarecer no WhatsApp. O WhatsApp da professora está no início da nossa página do AVA, tá? E o e-mail também. Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu esclareço cada uma para vocês. Bom, então, considerando que as dúvidas são mínimas até o momento, nós vamos iniciar o módulo 4. O nosso quarto módulo, ele vem com o tema... Desculpem, que eu estou me recuperando do Covid, tá? Então, ainda tem algumas tosses que eu não consigo controlar. Então, no módulo 4, nós vamos ter uma ideia, né? E começar a trabalhar em projetos a qualidade, né? As competências que são necessárias para desenvolver esse projeto, os recursos humanos disponíveis, também a comunicação entre as pessoas. Então, vejamos, nós temos nesse módulo um módulo mais social, tá? Que vai envolver a sustentabilidade, o meio ambiente, maneiras que a gente pode estar desenvolvendo novos projetos e relacionando com os riscos ambientais, com o que pode dar de errado, com os problemas que nós podemos ter causados para as pessoas, para a sociedade. Então, nós vamos ter um módulo mais voltado para a área, vamos dizer assim, pública, que vai pensar mais nas pessoas, que vai desenvolver um composto que dá uma segurança de sucesso para o nosso projeto. Tá? Então, vamos iniciar esse módulo 4 compartilhando aqui a transparência. Tá? Eu vou compartilhar minha tela inteira, que daí eu abro e fecho cada coisa, que na hora que precisar nós estamos juntos, né? Deixa eu colocar aqui, apresentação inteira, tela cheia. Vou minimizar aqui também a professora, deixar só a professora falando no cantinho. Não, aqui. Isso, para que vocês possam estar me observando e, ao mesmo tempo, olhando as nossas dicas, os conceitos principais. Porque quando a gente faz uma transparência, a gente não consegue dizer tudo que você tem vontade. Não é como um livro que você vai lendo e determinando. Vocês podem iniciar e fazer essa comparação de livro com o PMBOK que eu disponibilizei para vocês. Então, nesse módulo 4, nós vamos ver como um todo, né? Podemos ver aqui, ó, o mundo como um todo integrado. E nessa integração, isso, passou. Nessa integração, nós vamos compartilhar todo com o lado social, com o meio ambiente, com o ambiente de trabalho, com o projeto que a gente está desenvolvendo e o serviço que nós vamos prestar para essa comunidade. Tá? Para prestar um bom serviço, nós olhamos em primeiro lugar que deve ter qualidade. E aí vamos estudar o que é qualidade em projeto. A cada item, nós vamos analisar item por item, porque é meio assim, vamos dizer assim, subjetivo o que é ter qualidade para você, né? Então,
Se você vê um morango num supermercado, você olha para ele assim, ó, ele tá meio vermelho demais, ele tá meio amarelinho ainda, como é que tá? Dá vontade de comer? Não dá. Aí você vê um do lado dele, aquela cestinha, né, pequenininha, aí você vê um do lado, numa bandeja um pouco maior, separadinho, para não ficar um em cima do outro. Aí esse morango é um pouquinho maior do que o outro. Qual dos dois vocês vão escolher? Aquele que tem um cheirinho assim de morango, que dá uma vontade. Vamos experimentar esse morango? Então, a qualidade é aquilo que aguça nossos desejos, que faz dizer assim, a satisfação, né? A minha necessidade está completa em função de eu estar com esse desejo realizado. Então, é muito subjetivo. Mas para projetos, nós precisamos colocar esse subjetivo de maneira palpável, de maneira escrita. Então, como é que nós fazemos isso? Né? Nós começamos a definir as coisas como elas são, né? Para cada item, o que eu vou considerar que é de qualidade ou que está faltando isso nela. Nesse módulo, na parte 1, a gente ainda vai definir quais são as competências que eu preciso para desenvolver bem um projeto. Então, vamos olhar o que um profissional precisa ter. E também a forma de se comunicar entre as pessoas ali estando no projeto. Tá? Então, vamos pensar assim, olha, numa empresa, seu João precisava que ele crescesse, né? Ele era uma empresa, microempresa, e ele quer ver a empresa dele maior. Como é que ele fez para ter sucesso? Seu João pegou e olhou assim, olha, era uma fábrica de bolacha, se não me engano, pequena. Mas ele olhou assim, se eu tiver as melhores pessoas para compor a minha equipe, né, eu vou ter um resultado melhor. E assim, ele investiu muito na contratação e no treinamento dessas pessoas. Por quê? Porque se eu tiver pessoa capaz e fazer certo da primeira vez e desenvolver bem o seu trabalho, eles vão ter um pouco mais de competência. Então, contratar corretamente e treinar para que você atinja o seu objetivo. Seu João deu essa entrevista para mim e contou, Rosane, você não sabe o quanto eu aumentei o meu faturamento porque meus produtos começaram a sair mais perfeitos. A minha produção ficou outra. Os meus vendedores começaram a vender um pouco mais do que o que já estava previsto para venda. Então, ele se destacou. A empresa dele hoje cobre Mato Grosso, Rondônia, Goiás e Mato Grosso do Sul, praticamente o Centro-Oeste. Mas, professora, como é que fica essa área da qualidade aqui dentro das nossas áreas de projeto? A qualidade fica bem no centro. Se você for fazer uma coisa e for fazer mal feita, nem começa, sabe? Nem começa. Porque você vai perder tempo e não vai ter o retorno que precisa. Então, em todas as áreas de projeto, você vai permear por um serviço de qualidade. Então, na hora que você começa a analisar os objetivos do projeto, analisar o tempo que você vai gastar para fazer, analisar os custos e a sua viabilidade, né? Aí a gente começa, né? Esse é o tripé. Aí a gente começa a olhar que tudo isso que eu quero, custo, tempo rápido, atingir os objetivos, a qualidade está no centro, porque ela permeia todas as demais áreas. E veja bem, ó, sem qualidade, ela pode apontar para um risco.
o risco de ter um acidente, o risco de não fazer bem feito, o risco de estar embargada a obra, de não conseguir abrir, não ter a licença, né? Então, para tudo isso, você precisa ter qualidade. E a qualidade passa pelo quê? Pela comunicação. Aqui a comunicação é fundamental para que você esteja terminando uma tarefa, vai começar a outra, você já consiga desenvolver, né, rapidamente essa integração de áreas, de tarefas e, por fim, volta para o objetivo. E o objetivo, para vocês verem, parte do financiador, né? Do dono do negócio, dono do projeto, o que joga o dinheiro aqui para a gente trabalhar, o que impõe o escopo, os objetivos, né? Então, essa qualidade é muito importante. Vamos, então, ver nesse sentido, tá? O convite para o estudo, gestão da qualidade. Então, você, cara aluno, vai iniciar nossos estudos dessa unidade. Ih, errei ali. 4, sobre qualidade, recursos humanos e comunicação. Então, qualidade no centro, né? Recursos humanos, comunicação. Aqui, eu separei que para ter qualidade, precisa ter competência, né? Então, nesse sentido, é que nós vamos trabalhar com foco no nosso objetivo, tendo ideias novas, atingindo as nossas metas, tá? Então, em primeira mão, você vai pensar assim, olha, tem aquele monte de objetivo do escopo, aquele monte de tarefa, tem tudo isso para se construir, e aí como que eu vou fazer, né? Então, você como gerente de projeto, precisa organizar essa montoeira de papel. Você precisa colocar isso num plano geral de negócio. E como que nós vamos fazer isso? Primeiro, você vai se sentir o gerente com a missão, o gerente de projeto, com a missão de montar essa infraestrutura do projeto todo, né? Do palco mundo, da área do público, da área de lazer, né? Então, são 3 partes de área que nós teremos no... Olha, Clara, ela não tem conta não, tá? Ela só tem escrita. Vamos gastar papel, né? Mais ou menos isso. Nós vamos montar detalhe por detalhe. Vai ter mapas, né? E esses mapas são chamados de planos. Esses planos vai direcionar o que a gente precisa desenvolver de tarefa e conferir dessas tarefas para certificar a qualidade ou não, tá? Bom, então, vocês vão tentar elaborar esse plano. De que forma que vai ser, professora? Olha, então, vocês vão olhar, mais um aqui, vocês vão olhar para o projeto, né? E vão tentar perceber o que vai ser desenvolvido nele. Então, como gerente do projeto do Rock em Rio, você tem que cuidar também das questões ambientais, que envolvem a construção, assim como realizar as verificações de segurança ou controle de qualidade, tá, do parque. A sua missão é elaborar o plano de gestão de qualidade, mas veja lá, antes do gestão da qualidade, você tem que pôr um geral do projeto. No momento que você começa a escrever, a desenvolver o projeto, você coloca os objetivos, né, o escopo, aí você define cada uma dessas partezinhas, você monta o seu orçamento, monta o seu cronograma, né, e aí você começa a interagir com essas áreas e você vai documentar até chegar no nível de detalhamento.
Então, vejamos, cada uma dessas áreas precisa ser colocado o item para que ela se materialize. Olha, eu quero um palco mundo, eu quero um palco mundo com um detalhe assim, com detalhe assado, com o piso de borracha, com iluminação de LED, né, com essas coisas. Então, um projeto com qualidade é aquele que ele é concluído em conformidade com seus requisitos, com as suas especificações e adequações de uso. Ah, a princesa lá não pediu um piano de cauda para poder se apresentar no Rock in Rio? É um detalhe, né? Então, essa qualidade, ela está ligada, é que a gente volta lá no escopo. O que eu quero de produto? Então, o que eu quero? Eu quero isso assim, assim, assado, e vou medir essa qualidade assim, 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 assado. Né? Em outras palavras. Então, a qualidade começa com a análise da necessidade do cliente, assim como as suas expectativas e especificações do produto. Eu não falei para vocês que se vocês olhassem para o morango e esse morango te causasse vontade de comer ele, e aí, a hora que você vai comer, você tem um sabor gostoso, um cheiro gostoso, uma satisfação. Então, a qualidade vem para atender essas expectativas que a gente cria em relação aos nossos produtos, tá? Então, gerenciar a qualidade. Vamos planejar, vamos executar, né, realizar, e depois nós vamos controlar. Uma grande parte desse controle, né, ele é feito por meios de certificações. Tá? ISO 9000, ISO 28000, que é da sustentabilidade. Né? Então, para cada objetivo, você tem uma ISO, que é uma reunião de normas, que vai te atestar que está dentro daquele padrão. Né? Então, as empresas, por exemplo, desse senhor, do seu João, ele contratou uma empresa terceirizada para executar essa auditoria da qualidade e olhar quantas vezes, né, o seu produto estava saindo com um defeito, que às vezes uma máquina tem uma falha, né? Na hora de você pôr uma bolachinha junto com a outra recheada, uma não sai o recheio. Isso é um controle de falhas. Né? Então, uma equipe especializada, um auditor da qualidade, já vai para medir o que está descrito ali no processo interno, qual a sequência, o que pode ser melhorado ali para que você tenha menos problema com falha, mais garantia de que aquele produto está dentro das normas, que ele seguiu todo o processo de vigilância sanitária, de Anvisa, que ele está transparente, que o que ele colocou no rótulo é o que realmente tem no pacote, que a avaliação nutricional ela está de acordo com o que foi apresentado, ou seja, o consumidor precisa ter todo esse rol de informação para que ele consiga, né, confiar no produto, e quanto mais ele confia, mais ele consome. Né? Então, fica essa ligação total. Então, para certificar a qualidade, eu posso ter um órgão específico do governo, como o Corpo de Bombeiros, eu posso ter a avaliação de segurança de um policial, né? Eu posso ter ainda uma empresa contratada ou apenas um auditor que possa certificar essa qualidade. Então, aqui nós temos 3 passos, né? O primeiro passo, planejar. O segundo passo, realizá-la. E no momento em que está realizado, que está assim já pronto para testar, vem o controle da qualidade. Então, nós observamos assim que são métodos de administração. Nesse método de administração, nós usamos algumas técnicas que também já são conhecidas. Por exemplo, o ciclo do PDCA, né? Plan, do,
C, check, e A, act. Tá? Então, trata-se de quê? Né? PDCA, de mostrar a qualidade no projeto, evitar falhas e também outros incidentes que podem causar mais preocupações, como, por exemplo, tumulto, briga, quebrar a roda gigante, né? Tudo isso pode acontecer, né? Pegar fogo, como que está o processo de esvaziamento lá do público, né? De escoar as pessoas, se acontecer algum incêndio e etc. Então, planejar, fazer, executar, aí checar e nova ação, né? Ou se checou e precisa de uma ação corretiva, vamos corrigir, né? Então, com o PDCA, ele é um apoio, né, que vai minimizar esses problemas, né? Se tiver algum problema, já corrige antes de acontecer o evento, trazendo, então, um processo de melhoria contínua. Aqui está um quadro que mostra bem isso. No planejar. O planejar é identificar se tiver algum problema, observar, analisar e descobrir as causas que podem gerar esse problema e fazer um plano de ação. No executar, no fazer, você vai olhar a ação, vai executar, vai treinar os colaboradores, vai coletar dados, você vai fazer acontecer o produto, né? Na sequência, quando você pensar, eu vou para o controle, né? O control, você vai verificar se existe alguma coisa ali atrapalhando a execução para que ele não saia corretamente ou não. Então, se ele está certo, se ele está de acordo, sim, vamos seguir para o próximo passo. Se ele não está de acordo, vamos voltar para o passo 2. Né? O passo 2 é a observação. Observar por que ele não está certo. Porque ele precisa de analisar o que provocou isso. E aí volta a executar, corrigir e verificar se tem algum problema. Tá? Depois, se tem algum problema, vamos corrigir? Não tem problema, está tudo certo, então vamos padronizar a ação corretiva, vamos fazer ação corretiva, vamos padronizar que é daquele maneira que nós precisamos ter os nossos produtos, tá? E assim nós estamos numa melhoria contínua da qualidade, tá? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de alguma coisa. Não, a professora fala demais mesmo, né? Por aí é que é bom, né? Fala pelos cotovelos. Então, vamos lá. Qualidade de gerenciamento é o pano de fundo que está nesses slides. As fases da estrutura analítica de um projeto para o Rock in Rio são as seguintes: identificar os requisitos de padrão de qualidade. Então, nós vamos voltar lá para o escopo, né, onde a gente definiu as tarefas, a gente vai olhar o que foi determinado que vai gastar de tempo para cada uma delas, né? Mas isso vai ser uma referência para saber se o produto está dentro, né, da qualidade e está dentro com as características que são necessárias. Então, também nessa fase, a gente precisa determinar qual que é a norma ISO mais adequada para essa implantação desse projeto, né? Então, nessa norma ISO, eu vou pular algumas transparências para a gente ver que são 3 fases, né? Aquela primeira, né, de você estar elencando, vendo o que é a qualidade, né? E essa segunda já vai propor ações para realizar a garantia da qualidade e controlar essa qualidade. Então, voltando aqui, tá? O primeiro é definir o requisito de qualidade. Uma vez definido, você pode passar a controlar, que é com a equipe do projeto, e pode passar a dar certificação com uma equipe de auditoria.
Então, nós vamos ver o seguinte, no palco mundo, o que que nós temos? Nós temos aqui uma coisa que foi pedido, né? Eu quero um palco, um tipo de concha acústica, de estrutura metálica, coberta com uma lona branca. Que negócio vai ficar muito chique, né? Eu preciso que tenha piso de madeira com revestimento de borracha, para ninguém escorregar e cair, né? Iluminação fria e colorida. Isso aqui está no escopo, tá? Todos esses itens aqui estão no escopo do projeto. Um telão ligada na parte central de vídeo, um plano de iluminação e som, 100%, né, a metragem do palco com a capacidade para 40 pessoas, então tem que medir a estrutura para suportar tudo isso, né? No centro do palco, um palco rotativo para poder trocar os cantores, as bandas, né? E você fazer essa troca rapidamente, né? E trocar também de instrumentos, 2 conjuntos de bateria e um piano com cauda, que é a exigência de uma das cantoras, né? Bom, critério para certificar que esses itens terão qualidade. Ó, a aprovação do uso do palco só ocorre se os seguintes critérios forem satisfeitos plenamente. Todos os testes deverão ser realizados 3 vezes. 3 vezes não é muito? Não. A primeira pode dar certo, a segunda pode dar certo e a terceira, né? Vamos testar 3, no mínimo 3, tá? E nenhuma delas deverá haver qualquer tipo de problema. Se em algum teste der algum problema, refaça os testes e aí quantas vezes for necessário até dar certo. A iluminação e o som deverão ser testados 3 períodos, de manhã, de tarde e de noite, né? Para saber como que vai ser de manhã, como que vai ser à tarde, como que vai ser de noite, né? E se tiver algum problema, né? Você refaça quantas vezes forem necessárias até dar os 3 períodos consecutivos de teste e nenhum defeito, tá? Então, aqui para o palco mundo, nós já determinamos o critério, né? Vamos para a área do público. Na área do público, vamos ter um plano de evasão, grama em todo o circuito, uma área que comporta 350 mil pessoas, 300 banheiros químicos, 200 bares, 10 enfermarias, 50 ambulâncias e 30 lojas. Essa é a descrição dos itens que devem ter na área do público. Aí, como que eu vou avaliar essa segurança? Aqui eu mexo com pessoas, aqui eu mexo com fogo, no bar vai ter alguma coisa, né, e tal. Aí, se alguém passar mal, eu preciso ter enfermaria, as ambulâncias, e se tiver uma briga, o que que eu faço? Então, aqui envolve que somente o corpo de bombeiro podem aprovar a questão de segurança. A questão de segurança, a questão de contra incêndio, né? Se tem água, hidrômetro, aqueles extintores suficientes, se as áreas estão bem sinalizadas e tudo. E que o bombeiro certificou, bom, ufa, consegui. Isso não é uma parte fácil nas empresas, tá? Você tem que estar de acordo com todas as normas de segurança. Aí o teste de saída das ambulâncias deverão ser efetuados simulando os vários tipos de acidente. Briga, corte, problema do coração, né? Qualquer tipo de coisa que pode acontecer, tá? E deve-se testar todos os banheiros e verificar se há água em todos eles, se está todo o processo rodando certinho. Bom, nós vimos que na primeira área, a área do palco,
Apenas a nossa equipe pode certificar se está dando tudo certo ou não. Na área do público, já precisa ter pessoas especializadas em cada segmento, igual os motoristas, os paramédicos, né? A estrutura dos banheiros, né? E o corpo de bombeiro para certificar se tem ou não segurança, né? Então, nós definimos essa parte, né, da área do público. Bom, agora nós vamos propor ações para realizar a garantia da qualidade. Como teremos construção, montagem, parte elétrica, deve-se recorrer à auditoria com profissionais especializados em cada uma das ISOs que devem ser adotadas, que proporão ação para realizar essa garantia, né? E aí a certificação, como controlar a qualidade. Então, mostrando quais ferramentas devem ser usadas para esse fim. Então, nós podemos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Essas 5 já é suficiente. Então, como que eu vou demonstrar isso daí? Como que eu vou tentar controlar todas as coisas que pode dar de errado, né? Um gráfico de Ishikawa. Esse gráfico, o que ele é, né? Vamos na descrição dele. Ele vai identificar causa ou a raiz de um determinado problema. Então, você tem lá o problema e na outra ponta o que causa esse problema. Então, vamos ajustar essas medidas, né? Quando aplicar? Quando de uma entrega que ela não foi aprovada pela inspeção do controle de qualidade, então a gente chama lá o gerente do projeto, né? E vamos resolver isso daí analisando. Como a gente está lá no item 6 e 7, não deu certo, então eu volto para o 2. E aí lá no 2 eu vou observar, aí eu vou tentar procurar a causa, né, do problema. O gráfico de Pareto. Analisar os problemas, priorizar os problemas críticos, né, e tomar decisão de melhoria. Dependendo do problema, que não vai ter causa, um efeito, assim, muito, né, não a proporção, eu não vou querer o 100%, pode ser o 99%, né? Mas veja bem, a gente, para resolver, vai elencar as prioridades, aquilo que é mais prioridade, plano de evasão, se vai ter incêndio, se acontecer de alguém morrer, né? Se acontecer tiro, briga, né? Ataque do coração, sei lá, se as ambulâncias estão rodando. Quer dizer, o público é sagrado. As pessoas não podem sofrer nenhum problema, tá? Então, quando eu vou aplicar o gráfico de Pareto, quando tem ocorrências de inconformidade, então vou elencar todas elas, vou dar a prioridade para aquela que vai me causar o maior dano, né? Aí o gerente de projeto e também uma consultoria, tá? Também temos o processo da auditoria do processo de fluxograma. Será que deu errado porque alguém fez uma tarefa um pouco antes do que deveria? Ou alguém não fez na hora certa? Então, vamos aplicar a todos os processos de execução. E isso deve ser feito constantemente, ou seja, mensalmente ou toda semana, como eu defini com o auditor da qualidade. Tá? Aí vem mais uma ferramenta. As falhas de verificação, né? Então, a descrição é acompanhar o teste e registrar o número de controle. Nesse momento é que você vai estar observando, por exemplo, na fábrica de bolacha, se ela estava saindo todas recheadas ou de quantas em quantas saía uma que não tinha recheio. De repente, a máquina não estava bem regulada. Né? De repente, um funcionário não fez o processo correto. Então, se você verificou a sequência do fluxograma
tá? Já corrigiu aqui, na hora da verificação das falhas, vai ser muito mais fácil, tá? Quando aplicar a cada ciclo de construção, a cada ciclo de montagem, e quem vai aplicar? O auditor, aí uma terceira pessoa, né? Podemos usar também o histograma, a carta de controle e diagrama de dispersão. Isso para... O que ele vai fazer? Vai utilizar gráficos na pós-coleta das informações. Então, o diagrama de dispersão vai aparecer um monte de bolinha, aquele que vai ter uma maior reunião de bolinhas é aquilo que eu tenho que dar como foco, como prioridade, né? No histograma, eu vou ter as barras que vão me informar a quantidade de falhas que estão acontecendo e qual que é aquela que tem mais prioridade. Aí eu volto aqui no Pareto e vou ver o que é maior, merece uma resposta mais rápida, né? E quando que vamos aplicar esse tipo de medição das falhas e das inconformidades? Sempre após a medição do processo, né? Sempre após. Pode ser mensal, pode ser num período que terminou uma tarefa e vai começar outra, e isso pode ser uma pessoa dentro do projeto responsável técnico pela qualidade, tá? Então, aqui a gente já está vendo a maneira de elencar a nossa, vamos dizer assim, o nosso andamento de projeto, né? A qualidade, se ela está indo bem, se está precisando de ação corretiva, o que eu posso fazer, como eu me demonstro melhor, né? E assim eu vou desenvolvendo, né, a minha equipe. A cada inconformidade que a gente vai observando, eu posso estar melhorando o meu processo de fazer, eu posso estar treinando melhor o meu pessoal e também posso substituir pessoas. Se aquela pessoa não tem habilidade para, então vamos buscar alguém que tenha. Então, é nesse momento em que o gestor começa a se sentir o responsável, né, pelo processo e em dar soluções. E aí que vem o joguinho de cintura, né, as coisas que devem estar, vamos dizer assim, as coisas mais, vamos dizer assim, mais cruciais, que pode acontecer maior desastre, numa roda gigante, cair, quebrar, ou alguém não está com cinto suficiente, os equipamentos não estão adequados para proteger ou para dar segurança para o usuário. Então, de que forma que eu posso fazer isso, né? Então, aí é que vem o técnico responsável, controle de qualidade e a ação corretiva, tá? Deixa eu só voltar aqui. Não, acho que o professor não falou aqui dessa área de lazer, eu pulei, né? Então, vamos lá. Na área de lazer, para ter a certificação, ou para definir o critério de qualidade, tá? Eu vou ter no meu escopo um parque temático limitado a 15 mil pessoas, um plano de comunicação e propaganda, né? A roda gigante, né, metálica com luzes, um piso de grama e bancos de madeira. Bom, critérios para garantir a qualidade. Testes de segurança em todos os equipamentos. Perfeito, né? Não posso deixar para trás. Isso que eu falei. A segurança da roda gigante tem que ser impecável. Devemos ter 2 aprovações. A primeira aprovação é da nossa equipe de segurança do evento. E a segunda aprovação do Corpo de Bombeiro. Então, aqui já está certificada a qualidade, tá? Aqui a gente aplica as técnicas e agora vamos para uma nova parte. Pessoal, até aqui vocês gostariam de perguntar? Tem alguma coisa que a professora falou que não ficou claro? Pode usar o chat, tá? Bom, para que eu faça bem feito cada uma dessas tarefas, nós precisamos, como o seu João, selecionar bem as pessoas que vão estar envolvidas no projeto com a gente. Então,
Como que a gente pode fazer isso? Na hora da contratação e também em treinamento e desenvolvimento, para adequar a habilidade delas ao que a gente precisa, tá? Então, como a gente vai gerir essas competências? Primeiro, vamos entender, dentro do gerenciamento de projetos, gerenciando a qualidade, né? Aplicada essas competências que devem ser aplicadas ao projeto, vamos elencar o que a gente precisa nesse projeto, para cada projeto um tipo de competência, né? A gestão de recursos humanos e a comunicação. Você vê que nós estamos olhando essa segunda caixinha aqui, tá? Então, no Rock in Rio, você, como gerente de projetos do Rock in Rio, deve elaborar um relatório que contenha as principais competências individuais de um gerente, tá? Então, vamos descrever qual é a causa do problema que vem acontecendo durante a construção, se deve apontar as competências individuais necessárias para consertar esse cenário e evitar o conflito, né? Então, pelo tipo de problema, vamos escolher o tipo da pessoa. O que pode acontecer? Então, eu quero uma pessoa que consiga evitar esses problemas, né? Então, partindo, vamos lá, de trás para frente, né, do resultado para o início, eu já projeto, programo, prevejo, né, essas habilidades. O que são competências? Né? A competência é a soma de conhecimento, habilidade, comportamento e aptidão. Aqui tem um ou a mais. Que possibilita, com maior probabilidade de execução, de sucesso, né, na execução de determinadas tarefas, né, atividades. Então, aqui nós temos, primeiro, o conhecimento, segundo, a habilidade, né, e em terceiro, a aptidão, né, de fazer ou não. O que é a competência? É essa intersecção, né, essa área vermelha que mostra essas três palavrinhas aqui, né, combinadas. Então, podemos também dizer que é o chá, né? Para ter competência precisa ter um chá. O que é chá? Um C de conhecimento, o H de habilidade e o A de atitude. No conhecimento, a pessoa precisa saber, precisa estar treinada e ter a parte teórica. Mas nem sempre quem tem a parte teórica é quem realmente sabe executar bem. Então, vem a segunda parte do chá, o H, que é a habilidade de saber fazer, de estar prática, treinada, rápido, ágil, né, em executar essa parte. E atitude é querer fazer, né? E isso depende do profissional, porque eu posso ter conhecimento, eu posso estar treinada, e eu posso estar no mundo da lua, né? E eu posso estar fora do ar, né? Igual a minha mãe às vezes fica de corpo presente, fica no mundo da lua pensando em outras coisas. Vocês podem estar assistindo a aula da professora e estar pensando, ai, meu namorado, não sei o quê, eu não vou conseguir sair hoje, né? A minha mãe está precisando de mim. E aí, quer dizer, a atitude é você estar no local, perceber que precisa fazer aquilo e não depender de alguém empurrar você para fazer, sabe? De alguém falar, olha, está na sua área, vai fazer. Não, a atitude é aquilo nato. Tem pessoas que não têm atitude, que não têm iniciativa. E tem pessoas que vai além, que faz o dela e se prepara para mais um pouco. Então, para estar na gestão de projetos, você tem que ser uma pessoa de atitude, de ir lá, de resolver, de tentar reunir todas as coisas para que você consiga resolver os problemas. Eu não falei agorinha mesmo que a gente escolhe o gestor de projetos, a capacidade daquele de resolver aquele problema. Então,
aquela pessoa que sabe, que já vai adiante, que vai olhar, né? Então, tudo isso vai, vamos dizer assim, definir ou decidir na hora da gente escolher uma pessoa, né? Porque nem sempre você precisa ter o conhecimento técnico, mas se você não tiver o treinamento, você não saber fazer, não resolve. E se você não tiver a iniciativa de fazer, também não vai dar certo, tá? Então, se você pensar assim, a pessoa tem conhecimento, tem habilidade, mas tem a cara feia. Para quê? Bom dia para quê? Né? Não. Eu não sou paga para sorrir. Então, a pessoa mal-humorada não vai conseguir ter um bom processo de comunicação e integração dentro dos recursos humanos para desenvolver o projeto. Então, você tem que pensar, assim, um ser humano completo, né? Para o projeto, eu preciso ter atitude, ter habilidade, treinamento, ser capaz de fazer cada vez mais rápido, e, principalmente, para que eu possa fazer tudo isso, eu ter o conhecimento de causa, tá? Bom, dentro do chá, né, nós temos, né, essas 3 palavrinhas. Vamos olhar agora cada uma delas em separado, com todos os requisitos que cada uma delas precisa ter. Deixa eu tirar aqui a minha figurinha, porque eu acho importante esse desenho, tá? Nessa primeira parte que eu falei do conhecimento, do técnico, né? A pessoa tem que dominar, né, esse algo que ela precisa fazer. Então, vai dentro do seu know-how, né? E a pessoa tem valor para a pessoa, para a sociedade, para a empresa, esse know-how. Ele é um saber adquirido, tá? Então, eu falo sempre assim, meu pai não teve oportunidade de estudo, mas ele sabe fazer negócio como ninguém. Ele é sensível para o outro lado, tem um jogo de cintura e pensa muito rápido, sabe? Não precisa de calculadora para fazer mensuração de cálculos que ele pode dizer, eu estou ganhando ou não estou ganhando, né? Então, ele conquista muito rapidamente esse lado de negociar bem, sabe? E ele não tem estudo. Então, vamos colocar assim, que o conhecimento tem o teórico, tem um dos livros, mas tem também o intrínseco da pessoa, que é aquela qualidade que ela consegue pôr para fora e convencer e dar segurança daquilo que está fazendo, né? Então, o conhecimento é assim, ele é um jardim, e esse jardim, para ele florir, você tem que estar sempre mexendo na terra, né, aguando, né, colhendo, né, tirando as folhas velhas, pondo, né, deixando surgir as flores, né, as folhas novas. Então, assim, o conhecimento ele tem que estar assim sendo praticado, sendo cultivado, né? Então, o conhecimento para o projeto é muito importante porque ele vai no cerne da questão, ele vai tentar identificar a raiz do que está acontecendo, do problema, né? Então, vamos pensar no conhecimento como jardim. A habilidade. Na habilidade, eu coloquei uma figurinha aqui, bem interessantinha, ó. Aqui, né, olha, tá voando, consegue, né, vamos fazer, então vamos acontecer aqui. Então, é a capacidade que o profissional tem de transformar o seu conhecimento em algo real, produzindo algo a partir do seu know-how, tá? Do seu conhecimento próprio. É o saber fazer. Então, vamos pensar assim, olha, o cara estuda, mas não é um professor, mas não é um pesquisador, e sempre está fazendo curso. E está fazendo,
e ele não está pondo em prática. Então, ele não adquire o know-how, porque ele não está transmitindo, ele não está pondo para a sociedade aquilo que realmente ele é capaz de executar. Então, você tem que ter conhecimento e você precisa dele se você vai oferecer algo para a sociedade, para as outras pessoas, se vai ajudar na sua casa, né? Igual a matemática financeira, vai ajudar você em guardar seu bolso, né? Ou pode ajudar você numa empresa, né? Então, essa capacidade de externar o que você tem dentro, né? O que você tem de know-how, mesmo que não seja conhecimento teórico, mas um saber fazer, uma prática, né? Você está fazendo, você está sabendo fazer, você está transmitindo, você está colocando à disposição do outro, tá? E aí vem o treinamento prático, né? Quanto mais eu faço, mais eu aprendo, né? E tinha aquela questão, né, uma piadinha do Einstein, a da lei de relatividade. Então, estava o Einstein fazendo uma série de palestras, né, na sequência, e ele já estava cansado, acho que era a 30ª palestra que ele ia fazer, e o motorista dele acompanhava aqui, acompanhava ali, ia indo e tal. Aí ele chegou num lugar que ninguém conhecia muito bem ele, né, pessoalmente. Einstein é uma figura, né, e tal. Ele pegou e colocou o motorista dele para fazer a palestra. De tanto acompanhar o Einstein, o motorista já sabia tudo o que ele tinha que falar, né? Ele já tinha gravado, apesar de não ter processado, né? Então, aí ele foi e deu o maior show de bola, né? Como ele não tinha essa questão, era só decorado, não tinha o saber interno, né? Não era dele, era só uma decoração. Aí fizeram uma pergunta, né? Uma pergunta muito cabeça, e o que era motorista estava dando a palestra, não sabia responder. Mas aí ele falou, meu caro amigo, até meu motorista sabe falar para mim o que é isso. Aí o Einstein respondeu que estava na função de motorista, você vê, inverteu os papéis. Até meu motorista sabe falar sobre isso, né? Então, você tem o conhecimento da boca para fora, mas na hora que cai a pergunta interna, o problema em si, aí você pede para o outro responder. E numa moral da história, depois de 30 anos de dar aula sobre aquela matéria, né, até o professor entendeu o que ele estava explicando. Olha, gente, tem coisas que a gente lê, tem a teoria, mas não conseguiu ainda fazer esse processamento. Então, quando a gente fala know-how, às vezes o know-how é sem o conhecimento técnico. Mas ter um conhecimento técnico e às vezes não ter o know-how é a hora que você fala de tanto ensinar, você vai conseguir entender, né? Então, nessa parte da habilidade, você conjuga o teórico com a sua forma de fazer, até você realmente conseguir executar o que está propondo, né? Aí vem a atitude. A atitude é a proatividade do indivíduo que faz algo porque deve ser feito aquilo, ou porque recebeu uma ordem para realizar. Não, é aquilo que ele sabe que tem que ser feito, eu vou lá e faço, né? Então, ele é um profissional que tem compromisso, que é parceiro, que busca o resultado, que sabe onde que vai chegar, que tem foco, né? Que tem estratégia, que principalmente tem ética para saber até onde ele pode ir, que não vai interferir no lugar do outro, tá? Então, essa habilidade, ela vai bem
não é bem atitude, não, aqui é a habilidade, né? É ele ser proativo, né? Ele correr atrás, tá? A professora errou aqui, é atitude, é a terceira palavrinha do chá, tá? Então, ele vai atrás, ele tem iniciativa, ele corre, né? Então, ele não fica parado. Um homem que move montanhas começa carregando as pedras pequenas. E aí, ele consegue mudar o ritmo da montanha. Então, uma pessoa de atitude é uma pessoa que ela vai além da obrigação dela, que ela simplesmente acontece, né? Bom, voltando, tendo essas três palavrinhas, conhecimento, habilidade e atitude, o que eu preciso para ser um gestor de projeto? Primeira coisa é o lado profissional, tá? Eu preciso ser um profissional de ética completo, que entendo do negócio projetos, né? Que sei usar as ferramentas administrativas, PDCA, Chikawa, diagrama de Pareto, aplicar o controle, né? Certificações, então a parte administrativa da sequência, acompanhar, cobrar de uma maneira elegante e de uma maneira orgânica, ter uma visão holística. Eu posso ter competência profissional, saber fazer tudo isso e ser uma pessoa que só enxerga o dia de hoje. Mas no projeto, você tem que enxergar o produto final antes dele ser feito. Você tem que enxergar o problema que pode acontecer e tentar já escolher na competência dos seus colaboradores alguém capaz de resolver cada tipo de problema que pode acontecer no desenrolar desse projeto. Então, essa forma orgânica é a visão holística do todo, é a visão do escopo realizado, né? Então, aí eu consigo ter um profissional, tá, capaz de fazer tudo isso. Elaborar relatórios com as principais competências individuais de cada gerente, de cada área de projeto, né? Ser capaz de identificar os problemas, as causas, perceber na estatística de contagem e consolidação de problemas, então perceber se está corretamente, se não parou, não passou alguma sem controle, né? Então, de ser capaz de, a cada problema, a cada ocorrência, ter habilidade e competência para resolver esse tipo de ocorrência, né? Então, aqui eu vou elencar as capacidades para cada uma da partezinha do chá, tá? Então, a partezinha do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, para que eu tenha conhecimento, né, eu preciso saber alocar os recursos adequadamente, formar equipes, escolher as pessoas corretas para estar desenvolvendo cada uma dessas áreas, saber montar uma administração geral, né, de RH, financeira e planejamento. Esse é a parte de conhecimento. A parte de habilidade é de saber fazer. Então, para mim saber fazer, eu preciso me comunicar, eu preciso ter liderança, eu preciso estar motivado, ser criativo e saber gerenciar crises, tá? Na parte da atitude, que é ter a iniciativa, querer fazer, eu preciso ser proativo, eu preciso ter uma articulação, ou seja, um jogo de cintura para colocar a pessoa certa no lugar certo e resolver o problema para não ter problema, né? Então, essa articulação, o bom senso, eu preciso ter disciplina, que é pontualidade, ética, rotina. Ninguém sem rotina se dá bem na vida, então precisa ter rotina. Se você não souber
de ter rotina, não ter disciplina, você não consegue se estruturar, como a corda de violão frouxa. É uma pessoa sem disciplina. Uma pessoa muito disciplinada também, muito exigente consigo mesmo, ela nunca vai estar satisfeita, ela vai estar sempre se exigindo mais. Então, você também não pode ser nem 8, nem 80, né? A corda do violão tem que estar no afinamento. O afinamento é o bom senso, tá? Essa pessoa que tem atitude, ela precisa ter coragem e respeito, coragem de dar o passo, de fazer, de repente sem ser mandado, né? E respeito para não chegar na área do outro, não fazer o que o outro deveria fazer, tá? Então, essa empatia, essa autoconfiança e saber ouvir vai ajudar na comunicação, né? Saber escutar vai ajudar a resolver os problemas e ser uma pessoa cooperativa, que sabe ter cooperação com as outras pessoas, né? Com os outros colaboradores. Então, vamos problematizar o que pode dar de errado com as pessoas ou com o projeto ali dentro, né? Muita gente, nós vamos estar envolvendo mais ou menos uns 600 colaboradores. Diretos e indiretos, tá? Então, o que que acontece? Tem funcionário que discutem entre si, discussão, é normal você ter divergências de ideia, mas discutir não é bom. Discussão, conflito, porque a ideia dele eu estou levando pelo lado pessoal, é porque ele não gosta de mim, né? Porque ele quer puxar meu tapete. Então, tem certas coisas que a gente precisa controlar, né? Resolver esse tipo de discussão. Não, calma, não é bem assim, ele não está falando porque você é inimigo dele, não. E a sua ideia não é tão ruim, vamos olhar para o lado bom, o lado ruim, né? E vamos pesar na balança o que é. Tá? O gramado pode estar sendo colocado de maneira errada, e aí não vai dar certo. Trocar de local os bancos e os bebedouros. Se tem projeto, é para colocar de acordo com o que está no projeto, senão não vai ter certificação, né? A troca de acusação entre funcionários. Não, não foi eu que fiz, não, foi fulano que mandou. Então, tudo isso vai gerar problema, né? Engenheiro não concorda com o projeto. Não, quem fez esse projeto aqui está errado, tem que fazer assim, tá? Atraso de aparelhos importados, aquilo que a gente ia colocar de iluminação, não sei o quê, devia ter chegado semana passada, até hoje não chegou, né? Teve problema no porto, alguma coisa assim. O técnico do som não sabe que potência nós devemos colocar para que ele atinja uma melhor qualidade. Então, troca de técnico, né? Vamos resolver o problema. O revestimento do piso de madeira chegou com defeito. E aí deu uma bela de uma confusão, falta de respeito. Gente, para cada tipo de problema desse, nós vamos precisar de uma habilidade para resolver esses problemas, né? Então, tem problema e tem a causa. Aí, depois nós vamos certificar direitinho, né? Que tipo de problema que a gente consegue estar administrando dessa maneira, né? Então, vamos lá. 1, 2 e 3 do problema. 1, 2 e 3. Funcionário discutindo, colocando grama errada, trocando de local os bancos, tá? Tudo isso é falta de conhecimento da planta do parque, tá? A pessoa não olhou, tá fazendo por si só e pronto, né? Então, o que é a causa desse problema? Aqui nós estamos já elencando o diagrama de Chikawa, a causa. Falta de comunicação e falta de planejamento. Então, foi falha da gerência. A gerência não foi suficientemente capaz de planejar a hora de falar para todo mundo que tinha que fazer daquele jeito. Então, teve ali o problema
e a incapacidade de comunicação, né? O quarto item, que é a troca de acusação entre funcionários, né, foi falta de cooperativismo, de espírito de equipe, né? Esse foi o problema. Então, o que aconteceu? Qual a causa disso? Não está bem definido os papéis, né? Fulano tem que fazer isso, ciclano aquilo, não sei o quê. Então, olha como uma coisa depende da outra, né? E aí você precisa ter essa clareza. Eu faço a minha tarefa até aqui, e eu vou ajudar o outro nessa sequência, mas eu tenho que saber onde vai minha obrigação, onde começa do outro, né? Então, é essa comunicação de papéis. O quinto item, o engenheiro não concorda com o projeto. O engenheiro não concorda com o projeto, mas aí falta a liderança, né? Comunicação e imposição. Você não precisa concordar, teve outro engenheiro que fez o projeto daquela forma, né? Aí, será que o que fez o projeto tem mais conhecimento do que quem está executando? Vamos pesar na balança essas duas questões. Então, precisa ter por que ele escolheu aquela forma. Está lá no escopo. O escopo deve ser constantemente consultado, né? E comunicado, olha, eu tenho que fazer isso por causa daquilo, né? Então, o engenheiro atual que está executando precisa conhecer o escopo e, se for necessário, aí se faz um plano de mudança. Então, essa questão, eu não vou fazer porque eu não concordo, precisa ter a hierarquia, né? Vamos dizer assim, a autoridade, a imposição, mas precisa estar de acordo, né? De repente o escopo não declarou tão bem quanto deveria, né? Aí vamos voltar, por que um escolheu assim, outro escolheu assado, os dois são engenheiros, tá? Então vamos administrar esse conflito. Atraso na entrega de equipamentos importados. Para isso, naquele plano de risco, deve estar pautado, olha, eu tenho que fazer com que os equipamentos, os materiais, a matéria-prima chegue com antecedência de uma semana, né? Ou um tempo maior. Mas ninguém previa que ia ter uma greve portuária, que a alfândega não estava aprovando, etc, etc. Então, o plano de risco deve conter qualquer situação inesperada que possa acontecer, né, algum imprevisto, alguma coisa, e ter uma margem de segurança para isso, né? Aí vem causa, a gestão de risco não ficou bem planejada, né? Não foi bem comunicada, faltou aí uma ligaçãozinha, né? A questão dos técnicos, né? Técnicos da potência do som, né? Falta de conhecimento da planta do parque. Então, o técnico do som precisa saber qual que é a dimensão do tamanho do parque, do palco, da onde tem que chegar o som, para saber a quantidade de amperes, sei lá, esse negócio do som, para que ele possa seguir. Então, ali é comunicação e escopo, né? Aí no item 8, falta de comunicação, planejamento sem avaliação de todo o time e a imposição no piso de madeira, chegou com defeito, então recebeu com defeito, quem recebeu com defeito? Né? Eu não certifiquei da qualidade, e o planejamento. Então, precisa ter um plano de mudança, né? Ocasionou aqui, mudou alguma coisa, mas eu colocar aquele piso de madeira ali do jeito que estava, não dava para pôr. Então, esses probleminhas, né, olhando ali, você vê que a maioria deles falta comunicação, 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 comunicação. O saber falar, ter jeito para falar. E convencimento, argumento, né? Ser conhecedor do plano base, né? Que é o escopo, que é o planejamento, etc. Tá? Problema de disciplina, desconhecimento de papéis e responsabilidades. Está aqui, está dentro da gestão de pessoas. Eu não defini papéis.
Então, vamos lá. Qual é a ocorrência? Isso nós estamos fazendo o mapeamento dos problemas, para a gente falar quais as competências nós precisamos resumir, né? Para o competente, para o gestor de projeto. Então, vamos lá. Os maiores problemas. 8 problemas de falta de comunicação. 5 problemas de planejamento. 2 de gestão de pessoas. Planejamento e mudanças, 2. Planejamento e escopo, 3. Plano de risco, 1. E definição de papéis e responsabilidade, né? A maior falha nas empresas é a falta de comunicação. Bom, para se comunicar bem, precisamos ter disciplina, liderança e saber falar e comunicar. Para o planejamento, disciplina, visão holística e liderança. Gestão de pessoas, saber construir equipe e ter liderança. Planejamento e mudança, disciplina, visão holística e liderança. Planejamento e escopo, disciplina, visão holística e liderança. O plano de risco, eu preciso ter uma visão bem longa, né? Uma visão bem holística e disciplina. Definição de papéis e responsabilidade. Preciso saber construir equipes e liderar equipes, né? Então, gente, aqui fica faltando mais uma partezinha dessa transparências, que vamos entrar num outro tópico, que seria a parte da gestão de recursos humanos, mas nós vamos ficar por aqui hoje, tá? Esse daqui já tem um bom material para vocês perceberem. Vou dar uma surfada aqui para ver, nós paramos no 31. Na próxima aula a gente conclui esse, já fala de outro tema, tá? Mas você vê aqui que nós começamos com a qualidade e dentro dessa qualidade, olha o que a gente volta no escopo e começa a fazer o plano de PDCA e aqui nós montamos o critério de avaliação da qualidade. Isso aqui já existia, nós já tínhamos falado em outro momento, né? A gente já pegou da transparência anterior. Aqui não, aqui a gente colocou regras que vai conduzir a testar a qualidade. Alguns pela nossa equipe, outros por outro profissional, ou bombeiro, né? Ou policiais, né? Ou uma empresa de auditoria de qualidade, tá? Aqui, da mesma forma, construiu a referência da qualidade que deve ser analisada. Nesta sequência, nós também apresentamos esse material das ferramentas que podem ser usadas e quando elas se colocam à disposição, tá? Também é um material que auxilia na definição da qualidade e no controle dela, tá? Aí entramos em competências. Dessas competências, falamos em 3 muito importantes: conhecimento, habilidade e atitude, que é o chá, né? Dentro desses 3, eu vou até corrigir aqui, tem habilidade, atitude. Põe em letra maiúscula. Isso. Essas 3 competências fundamentais, né, para um bom profissional. E aqui, elencando o que é importante para um profissional de projetos. Aí nós começamos a falar das competências que esse profissional precisa para nos retornar, né? Retornar o quê? O produto final, o sonho. Aí falamos da competência de cada uma das áreas do chá
para o profissional de gestor de projetos. E nós buscamos o profissional de acordo com os problemas que existem, né? Ou que vão existir. E esses problemas, elencamos 9 problemas nesse sentido. Por causa desses problemas, trabalhamos a causa e o efeito, que é a questão do diagrama. Na causa e o efeito, ou aplicando o PDCA, na causa e o efeito, identificamos causa, né? E dessas causas, né, contagem dessas falhas, dessas causas, né, nós determinamos as competências do profissional que é habilitado para a gestão de projetos. E aí nós percebemos o seguinte: disciplina, liderança, visão holística são as características que melhor compõem um profissional de projetos, né? Então, por hoje é isso, pessoal. Não vou dar tarefinha, eu vou esperar concluir com recursos humanos. Para a próxima aula, nós teremos uma tarefinha, tá bom? Se eu conseguir antecipar, eu já disponibilizo a tarefa um pouco antes, com um prazo maior para vocês, tá? Vou interromper aqui a nossa gravação e o nosso compartilhamento. E aí, pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Mais alguma coisa? Tá tudo tranquilo? Né? Bem-vindo, Fernando, Jéssica, que eu não tinha conversado antes, né? Vamos ver quem mais que eu ainda não tinha visto aqui. Gabriel falei, Fernando não. O Rodrigo também a gente não conversou um pouquinho antes, tá? Vou